Imagina só, olhar para sua própria esposa e achar que ela é um chapéu. Pode parecer absurdo, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com um dos pacientes do neurologista Oliver Sacks. Hoje, a gente vai mergulhar na parte 1 do livro dele e tentar entender o que esse caso bizarro revela sobre percepção, reconhecimento e até sobre a nossa identidade. Então bora lá. E a pergunta que fica é: como é que uma mente brilhante pode cometer um erro tão fundamental? Um homem inteligente, talentoso, chega ao ponto de não diferenciar o rosto da esposa de um objeto? É esse o mistério que a gente vai começar a desvendar agora. Então vamos conhecer o nosso personagem principal, o Dr. P. E olha, ele não era uma pessoa qualquer, não. Ele era um músico super aclamado, professor respeitado numa faculdade de música. Sabe, é um cara de uma cultura e sensibilidade enormes. No começo, os sinais eram estranhos, até meio cômicos. Pensa só, ele parava na rua para fazer um carinho no topo de um hidrante, achando que era a cabeça de uma criança. Ele simplesmente não reconhecia mais os próprios alunos pelo rosto, só quando eles falavam. No início, todo mundo, até ele mesmo, levava na brincadeira, achava que era só o jeitão excêntrico dele. Mal sabiam que estava por vir. Aí ele ficou preocupado que o diabetes estivesse afetando a visão, sabe? E foi num oftalmologista. Só que a conclusão foi um choque. Os olhos dele estavam perfeitos. O problema não era o equipamento, a câmera, era o programa que processava as imagens. O médico então fez o que tinha que ser feito. Encaminhou ele para um neurologista, que era ninguém menos que o Dr. Oliver Sacks. E é aqui que a história começa a ficar realmente bizarra. Lá no consultório do Sacks, a verdadeira dimensão do problema do Dr. P começou a aparecer de um jeito que ninguém podia imaginar. A primeira pista, sim, de que algo estava muito errado veio de uma confusão entre um pé e um sapato. Durante um exame de reflexos, o Sacks pediu para o Dr. P calçar o sapato. O paciente olhou para baixo, ficou meio perdido e, depois de uns segundos, pegou o próprio pé. E ele perguntou com toda a seriedade do mundo: "Este é o meu sapato, não é?" Na cabeça dele, o pé e o sapato tinham virado a mesma coisa. Eram indistinguíveis. O Sacks ficou sem reação. Era uma piada? Era loucura? O que estava acontecendo ali? O Sacks continuou com os testes. Mostrou para ele uma foto do deserto do Saara, uma paisagem imensa de dunas de areia. Mas o Dr. P não viu deserto nenhum. Em vez disso, ele começou a focar em pequenos detalhes, em sombras, e a inventar uma cena completamente diferente, cheia de coisas que simplesmente não estavam lá. Ou seja, ele via as partes, os pedacinhos, mas perdia completamente a noção do todo. E aí vem o momento que deu nome ao livro. No final da consulta, o Dr. P estava procurando o chapéu dele para ir embora. Ele olhou em volta, estendeu a mão, agarrou a cabeça da esposa e tentou levantar para colocar na própria cabeça. E não, ele não estava brincando. Para o cérebro dele, aquela forma arredondada era, sem dúvida alguma, o seu chapéu. Bom, a partir desses episódios inacreditáveis, o Sacks começou a juntar as peças do quebra-cabeça. O problema do Dr. P tinha um nome, e entender isso ajuda a gente a sacar a diferença crucial entre ver e de fato perceber. O diagnóstico foi agnósia visual. É uma condição neurológica bem rara. A pessoa consegue ver tudo perfeitamente, cores, formas, linhas, tudo nítido. Mas o cérebro dela perdeu a capacidade de juntar essas informações e dizer: ah, isso é um rosto, isso é uma cadeira. O significado, o contexto, tudo se perdeu. Então, o ponto central aqui é esse, olha só. Ver é uma coisa física. É o trabalho dos olhos de captar a luz, as cores, as formas. Agora, reconhecer, isso é outra história. É um processo super complexo do cérebro que pega esses dados e conecta com a nossa memória, com as nossas emoções, com tudo que a gente já viveu. O Dr. P via tudo, mas não reconhecia quase nada. Certo. Mas então, como era o mundo pelos olhos do Dr. P? Sem conseguir reconhecer o todo, ele vivia num universo de fragmentos, sabe? Um mundo feito de formas geométricas e de características abstratas. Tem outra consulta que ilustra isso perfeitamente. O Sacks deu uma rosa para ele, o Dr. P não disse é uma flor. Ele descreveu como uma forma vermelha convoluta com um anexo linear verde. Quase um robô descrevendo. Ele só soube que era uma rosa quando o Sacks pediu para ele cheirar. O cheiro ativou a memória e trouxe de volta a identidade do objeto, uma coisa que a visão dele já não conseguia mais fazer. O teste da luva talvez seja o exemplo mais famoso disso tudo. Ele descreveu a luva com uma precisão analítica incrível. Uma superfície contínua, dobrada sobre si mesma, com 5 bolsas, mas ele não tinha a menor ideia do que era aquilo. Chegou a levantar a hipótese de que talvez fosse um porta-moedas com 5 compartimentos.
Foi só quando ele, sem querer, enfiou a mão dentro dela que o cérebro dele fez a conexão. Ah, é uma luva! É esse tipo de história de detalhe fascinante que o Sacks explora no livro e que torna a leitura simplesmente imperdível. E olha, pode acreditar, esses exemplos são só a pontinha do iceberg. As histórias que o Oliver Sacks conta fazem a gente questionar a nossa própria noção de realidade. Se bateu aquela curiosidade para mergulhar de cabeça nesses casos, o link para comprar o livro está aqui na descrição, viu? Vale muito a pena conferir. Ok, mas se o mundo visual do Dr. P estava se desfazendo em pedaços, como é que ele conseguia viver o dia a dia? A resposta, a âncora dele para a realidade, estava na sua maior paixão, a música. A gente consegue ver essa desintegração visual na arte dele. As pinturas, que antes eram super realistas, cheias de vida, foram ficando cada vez mais abstratas, mais geométricas, até virarem um completo caos de linhas e borrões na tela. É como se fosse um registro trágico e visual da doença neurológica dele progredindo. Foi a esposa dele que revelou o segredo de como ele conseguia se virar. O Dr. P organizava o dia inteiro através da música. Ele tinha literalmente canções para comer, canções para se vestir, canções para tomar banho. A melodia era o fio que guiava as ações dele. Se a música parava no meio, ele parava também. Ficava perdido, congelado, sem saber o que fazer em seguida. Inacreditável, né? Então, a história do Dr. P é muito mais do que um caso médico bizarro. Ela nos força a questionar a natureza da nossa própria realidade e, principalmente, como é que a gente constrói essa realidade. Esse caso nos ensina lições muito profundas. Mostra que a nossa percepção do mundo é como uma grande sinfonia, tocada pelo nosso cérebro, usando não só os olhos, mas também a memória, a emoção, o contexto, e quando uma parte dessa orquestra desafina, toda a nossa realidade pode simplesmente desmoronar. O caso do Dr. P definitivamente não é só uma curiosidade. Ele revela algo muito, muito profundo. Perceber não é a mesma coisa que ver. Reconhecer envolve memória, emoção, contexto, identidade. E isso, pessoal, é só o começo. Nos próximos vídeos a gente vai explorar outros casos incríveis apresentados pelo Sacks e continuar essa nossa conversa sobre como o cérebro constrói a nossa experiência de realidade. Se você curtiu essa análise, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos e comenta aqui embaixo o que mais te chocou, o que mais te chamou a atenção nesse caso. A gente se vê na próxima psicoleitura dessa série. Um abraço e até mais.